Seja bem-vindo, bem-vinda a este programa semanal, As 3 Lições da Semana. Um programa que acontece todas as quartas-feiras aqui no canal Laissone. Antes de irmos para frente, eu já lhe convido a se inscrever neste canal que sempre lhe traz essas 3 lições e mais outras reflexões com um simples objetivo de darmos sentido à nossa vida, ao nosso existir, de conseguirmos dar respostas àquelas perguntas que muitas vezes nos inquietam quando nós vemos contradições na nossa vida, quando vemos a nossa vida acontecer de um jeito diferente daquele que nós imaginávamos, mas sempre trazendo essa nota de que se trata de interpretações que nós damos à nossa vida. Então não se esqueça que essas interpretações são importantes na medida em que a vida em si precisa de ser coroada por esse conjunto de significados que nós damos a ela. É que somos seres humanos, precisamos disso, não é? Precisamos. Então inscreva-se nesse canal, espero pelos seus comentários, espero pelo seu like, ative o sininho para que sempre possa receber notificações quando nós colocamos aqui algum vídeo. Não perca as 3 lições da semana. E convido também a assistir todas as outras 3 lições da semana, das semanas que passaram. Eu quero acreditar que isso, assim como faz bem a mim, também faz bem a si. Então, cada semana nós trazemos essas 3 lições com um determinado contexto. Às vezes é contexto bíblico, às vezes é contexto social ou é contexto ligado a alguma data importante. Escolhemos alguma ocasião para essas 3 lições da semana. E para hoje, qual é o contexto? Eu voltei para as leituras do domingo passado, 5º domingo do tempo comum, sobretudo no Evangelho, porque eu gostaria de refletir um pouco mais como 3 lições, uma passagem do Evangelho, talvez não só uma, também talvez 2 ou 3 passagens do Evangelho, recordando-se que nós lemos o Evangelho de São Lucas, estamos no ano C, Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. 1 a 11. Mas nesse Evangelho, eu só queria pegar, sobretudo, esta parte em que Jesus diz a Pedro: faste ao largo e lançai as redes. Portanto, Jesus diz a Pedro e a outros, os amigos de Pedro, como Tiago, João, que estavam ali com ele. Faste ao largo. O Papa João Paulo II, nos inícios do ano 2001, em janeiro praticamente, escreveu uma carta apostólica como encerramento do jubileu do ano 2000. Essa carta apostólica, o título é Novo Milênio Ineunte. Quer dizer, já estamos nesse novo milênio, entramos no novo milênio. O que é que nós queremos do novo milênio, esse 3º milênio? Recordando-se que antes ele escreveu um outro documento intitulado Tertio Milênio Adveniente, o 3º milênio que vem. Mas este documento que estou a referir, Novo Milênio Ineunte, no fim, na parte conclusiva, ele nos lança para o 3º milênio. Celebramos o jubileu dos 2000 anos de cristianismo, de história, e agora nos lança para o novo milênio, para o 3º milênio. Então ele usa esse gesto de nos lançar para o 3º milênio como aquele gesto de Jesus quando disse a Pedro e aos outros: faste ao largo. Por isso, lá na conclusão, ele intitula a conclusão Duc in altum, quer dizer, faste ao largo. Então eu peguei essa expressão que achei muito significativa para trazer aqui como 3 lições da semana. Duc in altum. Veja que nós traduzimos faste ao largo,
vá para as águas mais profundas, mas em latim vem duc in altum. É como se dissesse, vá para cima, vá para o alto. Né? Então, é a partir dessa expressão que eu quero partilhar consigo as 3 lições da semana. E essas 3 lições, por que são 3 nesse contexto que eu quero partilhar consigo? É por causa da estrutura antropológica do ser humano. O ser humano que se relaciona consigo, que se relaciona com os outros e que se relaciona com Deus. Então, é aqui onde nós dizemos na relação consigo, também que nós colocamos a relação ser humano-mundo. Ser humano-mundo. Portanto, essa é a estrutura antropológica. Relação consigo mesmo, com os outros e com Deus. Né? Então, a primeira lição da semana nasce a partir da dimensão pessoal da relação consigo mesmo. A segunda lição da semana nasce da dimensão social, a relação minha com os outros. Enquanto a terceira lição da semana nasce da dimensão religiosa, minha relação com Deus. Então, como é que isso seria? É sempre aplicando essa expressão, faz-te ao largo. Com essa expressão, faz-te ao largo, nós percebemos que Jesus não quer que nós fiquemos nas aparências. Não quer que nós fiquemos nas margens onde a água não é funda, onde a terra e a água quase se encontram. Porque aí eu não encontro o peixe, não encontro o objetivo, não encontro a vida. Eu tenho que ir para as águas mais profundas, lá onde eu vou encontrar o peixe, onde eu vou encontrar o sentido da vida. Na verdade, o sentido da vida nós o encontramos quando nós aprofundamos as coisas, quando nós vamos além. Mas é preciso se recordar também que aqui perto da terra, dificilmente você vai com as águas. É lá no fundo onde, tendo o significado das coisas, encontrando o peixe para a pesca, você tem facilidade de ser arrastado pelas águas. E nas nossas interpretações bíblicas, exegeses bíblicas, quando vem a expressão mar, as águas, muitas vezes as águas ou o mar se comparam, são imagem do mundo. Imagem do mundo. Esse mundo cheio de perigo, esse mundo em que facilmente nós podemos nos perder se vivermos alienados. Okay? Então, há essa imagem do mundo como mar. Dentro desse mar está o barco, que é a igreja, e dentro desse barco estão os discípulos de Jesus, que são os cristãos, todos aqueles que seguem Jesus, e lá dentro do barco, Cristo está ou a dormir lá na polpa, lá em frente do barco, ou ele é presente para acalmar as tempestades, ou ele no mundo a andar sobre as águas, etc. É uma imagem muito bonita. Então, vamos para as 3 lições da semana. Qual é a primeira lição da semana? A primeira lição da semana diz o seguinte: não fique apenas nas aparências da sua identidade, do seu ser. Vá até as profundezas da sua identidade, do seu ser. Essa primeira lição da semana chama-me a atenção ao meu autoconhecimento. Quem sou eu? Se você só se limita em olhar para si como corpo, em olhar para si como aparência, você facilmente fica alienado, fica alienada. Por quê? Porque você não tem a capacidade de olhar para o seu interior, para a sua profundidade essencial. Você não tem essa capacidade de olhar para si na dimensão espiritual, na dimensão do alto, duc in altum, na dimensão do alto, na dimensão da profundidade, do largo. E a lição é: faz-te ao largo, não pares nas aparências, não pare nas aparências do seu ser. Vá até as profundezas do seu ser. Então, conheça-se mais. Reflita mais sobre si. Faça mais esse exercício de interiorização.
Para que isso se realize, né? Então já estava a adiantar, há alguns exercícios que vale a pena fazer. Em algum momento pare, feche os olhos, medite. Olhe para o seu interior. Feche os olhos e olhe para o seu interior. Aprenda a sentir o pulsar do seu interior. Aprenda a sentir o seu corpo a partir de dentro. Sinta os seus sentimentos. Sinta os seus desejos. Sinta a sua vida pulsar desde dentro. Compreenda-se. Saiba por que você age assim, assim. Vá até lá dentro. Encontre-se consigo mesmo. Enfrente esse desafio de entrar dentro de si e até experimentar vazio dentro de si. Isso faz parte dessa experiência de entrar dentro de si. Quando você entra e não encontrando nada, até você tem medo de si. Faça aqueles exercícios todos que levam você a alimentar a dimensão espiritual. Mais uma vez, não se limite nas aparências do seu ser. Vá às profundezas do seu ser. Vale a pena também ligar essa primeira lição com a primeira leitura do próximo domingo, né? Que será tirada do livro de Jeremias, capítulo 17, em que Jeremias diz, a leitura está dividida em duas partes, né? Há um paralelismo antitético, né? Que é uma antítese. Tem uma parte positiva e uma parte negativa. Mas ele começa com a parte negativa. Maldito o homem que confia no homem e põe na carne a sua confiança, a sua esperança. Está a querer dizer o quê? Está a querer dizer maldito é aquele que fica nas aparências do seu ser e não vai à dimensão espiritual do seu ser. Porque é lá na dimensão espiritual onde você se encontra com Deus, como havemos de ver na terceira lição da semana. Vale a pena fazer essa ligação. E qual é a segunda lição da semana? Conforme dissemos, a segunda lição está na dimensão social. Eu e os outros, eu e a sociedade. Então, é para refletir sobre os nossos relacionamentos. Não se limite nas parcialidades dos relacionamentos humanos. Vá até a profundidade dos relacionamentos humanos. Você se relaciona com a sociedade. Esses relacionamentos começam desde a relação interpessoal, eu e o outro, até relações institucionais, eu e a minha empresa, eu e a minha escola, eu e o meu local de serviço, relações familiares, eu e a minha família, e relações sociais, eu e os outros todos. Não fique nas aparências desses relacionamentos. Procure compreender esses relacionamentos. Procure entender como eles acontecem. Procure entender a dinâmica social, o jeito como as coisas vão acontecendo, a sua razão, porque elas acontecem de um certo jeito. É verdade que há pessoas que defendem que as coisas acontecem por acaso, não há nenhuma ordem pré-estabelecida, mas é importante você, como cidadão, adquirir aquela certa inteligibilidade diante das situações, diante das coisas. Você ter essa capacidade de sentir a sociedade. Olhe para a sociedade e pergunte-se: será que essa sociedade está bem? Será que as coisas que acontecem, do jeito como acontecem, está bem assim? Não seria possível a gente fazer o melhor para que a nossa sociedade seja melhor do que o que ela já é? Reflita em torno da corrupção. Você e eu, como moçambicanos, olhemos, por exemplo, para o processo do julgamento das dívidas ocultas, essa capacidade que algumas pessoas têm de até desfalcar o Estado como Estado. Sinta isso como um problema e que olhe para si como um possível, um potencial resolvedor desses problemas, solucionador desses problemas, a partir do seu comportamento pessoal. Olhe para a insurgência que está acontecendo no norte do nosso país. Olhe para a instabilidade política que ora está calma, ora se manifesta um pouco mais. Olhe para a violência, os raptos, as várias situações de mal-estar que caracterizam o nosso dia a dia. Sinta isso
como algo que não está bem. E olhe para si como alguém que tem algo a dar. Então, isso exige não ficar nas aparências dos nossos relacionamentos, do modo como eu me relaciono com a minha sociedade. Isso exige profundidade. Por isso, não é de qualquer um. Por isso, a questão de cidadania, no sentido verdadeiro do termo, não é para qualquer um. É para aquele que tem uma certa inteligibilidade aberta e é capaz de sair das aparências do relacionamento para a profundidade dos relacionamentos. Só quem consegue ir até as profundezas dos relacionamentos é que consegue construir relações sólidas, quer nos relacionamentos amorosos, de homem e mulher, de namorado-namorada, de esposa-esposa, quer nos relacionamentos profissionais, etc. Só quem tem uma certa inteligibilidade profunda é capaz de estabelecer relacionamentos fortes, relacionamentos seguros e relacionamentos profundos. Então, a segunda lição da semana é essa. Não se limite nas aparências dos relacionamentos sociais. Não se limite nas aparências do estado social das coisas. Vá até as profundidades, as profundezas. Vá além desses relacionamentos e procure ser uma pessoa que cria relacionamentos de forma profunda. Terceira lição da semana, conforme eu lhe disse, que está na terceira dimensão, né? A dimensão religiosa, o relacionamento do ser humano com Deus. Então, eu parto dessa terceira lição da semana eu tiro essa terceira lição a partir do comportamento de Pedro. Vamos ver o que é que Pedro faz quando ele assiste àquela pesca milagrosa. Diz o Evangelho: ao ver o sucedido, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-lhe, veja, o Evangelho diz, ao ver o sucedido, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-lhe, Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Veja essa atitude de Pedro. Ele lança-se aos pés de Jesus e diz a Jesus, afasta-te. Está vendo? Uma atitude contraditória. Ele se lança aos pés e diz, afasta-te. Então, se ele queria Jesus distante dele, nem devia se lançar aos pés, devia estar longe. Mas ele não, lança-se aos pés de Jesus e diz, Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador. E o Evangelho continua. Na verdade, o temor tinha se apoderado dele e de todos os seus companheiros. Aqui, o que é que eu estou a ver? Eu estou a ver um homem, o ser humano. O ser humano diante do sagrado, diante da experiência do sagrado. Daqueles vários autores que estudaram sobre as religiões, sobre o sagrado, se destacam muito dois, né? Temos Mircea Eliade, que escreveu um livro intitulado O Sagrado e o Profano, e temos também Rudolfo Otto, que escreveu um livro intitulado O Sagrado. Então, eu trago a ideia de Rudolfo Otto para essa experiência do sagrado. Otto diz que o sagrado se manifesta como, ao mesmo tempo, o tremendo e o fascinoso. Em português diria o que é tremendo, que dá medo, e o fascinante, que atrai. Esse é o sagrado. E é essa a experiência religiosa que eu estou a ver aqui em Pedro, que se sente atraído por Jesus, lança-se aos pés de Jesus, e ao mesmo tempo se sente temor, medo, então tem que se distanciar. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Eu olho nisso uma atitude religiosa e uma experiência do sagrado. Portanto, eu diria que a atitude religiosa é a atitude que nasce da experiência do sagrado. Veja, o Evangelho diz a seguir, na verdade, o temor, tá vendo? Tremendo, o temor
tinha se apoderado dele e de todos os seus companheiros. Portanto, tanto ele como os outros todos estavam diante do sagrado e experiência religiosa. O tremendo tem medo. É a experiência do homem que pela primeira vez fala com Deus, Adão. As primeiras palavras que o homem dirige a Deus no Antigo Testamento, na Bíblia diríamos, são palavras de medo. Ouvi teus passos e porque estou nu tive medo, escondi-me. O homem que se coloca longe do sagrado, longe de Deus, que tem medo. Mas ao mesmo tempo, no fim da Bíblia, no fim, lá no Apocalipse, no último versículo do Apocalipse, Jesus diz: eis que venho em breve. E o homem, vem Senhor Jesus. A atitude de atração, o homem que é atraído por Deus. No início, o homem que tem medo de Deus. E no fim, o homem que é atraído por Deus. Mas há um outro aspecto que vale a pena levantar aqui. Essa experiência religiosa. Quando falamos de experiência religiosa, nós temos que distinguir duas realidades. Uma coisa é a atitude religiosa, que é essa experiência do sagrado, como o tremendum e o fascinosum, esse sagrado que me mete medo, mas que ao mesmo tempo me fascina, me atrai, porque vejo nele o sentido da minha vida, vejo nele a fonte da salvação, da minha realização. Uma experiência sem a qual eu me sinto perdido. É a experiência da primeira leitura, a vocação de Isaías, no capítulo 6 de Isaías. Eu sou um homem pecador, de lábios impuros, no meio de povo de lábios impuros. E vem essa experiência do sagrado que invade. Aquele serafim pega aquela tenaz e vem e diz: a partir do momento em que isto tocar os seus lábios, o teu pecado está liberto. E depois vem: a quem irei, a quem enviaremos? Eis-me aqui, Senhor, enviai-me. A ver essa experiência de Isaías, que quer se colocar longe de Deus, reconhecendo-se pecador, mas ao mesmo tempo, depois da experiência da invasão do sagrado nele, está ali: eis-me aqui, enviai-me. Eu olho isso como atitude religiosa. Agora, diante dessa atitude religiosa, temos as práticas religiosas. As práticas religiosas são aquelas várias coisas, leis, atitudes, ritos, etc., que eu tomo para responder ou como forma de corresponder a uma experiência religiosa. Então são duas coisas aqui. Uma coisa é a experiência religiosa, atitude religiosa, que é a experiência do sagrado, e outra coisa são as atividades, as práticas religiosas. Nas práticas religiosas nós encontramos as religiões, as várias religiões. A religião cristã faz assim. Nós, os cristãos católicos, fazemos assim, fazemos assim. Os outros fazem assim. Aqueles fazem assim. Os muçulmanos, os hindus, etc. Fazem assim, fazem assim. São práticas. Mas essas práticas devem ser a manifestação dessa experiência religiosa, essa experiência do sagrado. Qualquer um que tenha essas práticas, mas que não tenha essa atitude religiosa, essas práticas são alienantes. Por isso, eu, como cristão católico, em todo o exercício das minhas atividades, aquelas católicas próprias, como a celebração da missa, na celebração da missa eu tenho que fazer experiência religiosa. Eu tenho que fazer a experiência do sagrado, sobretudo naquele momento em que, por exemplo, vou comungar, vou receber aquela hóstia branca que, para quem não crê, aquilo não diz nada, mas para mim que creio, aquilo aí é presença do sagrado que me invade, o sagrado que entra dentro de mim por meio daquele exercício da comunhão. A encíclica do Papa Francisco, a última, Fratelli Tutti, dedica o último capítulo à questão das religiões como caminhos de fraternidade e de diálogo. O que é que o Papa chama a atenção aí? Chama a atenção ao fato de que, por meio das nossas religiões, nós devemos construir uma fraternidade humana.
Ou por outras palavras, devemos construir o reino de Deus. Essa é a terceira lição da semana. Não se limite nessas práticas religiosas. Vá até a profundidade da dimensão religiosa. Vá até a profundidade da experiência religiosa. Não se limite nas aparências religiosas. Faça a experiência do sagrado. Esse sagrado como o tremendo e o fascinoso. Portanto, a primeira lição da semana: não se limite nas aparências do seu ser. Vá até as profundidades do seu ser pessoal. Conheça-se profundamente e construa-se por dentro, a partir da sua própria, da sua própria natureza, da sua própria essência, da sua própria condição humana. Segunda lição da semana: não se limite nas aparências dos relacionamentos sociais. Vá até a profundidade desses relacionamentos para que possa construir relacionamentos sérios, profundos, seguros. Portanto, sinta a sociedade, sinta os problemas da sociedade e olhe para si como alguém que tem algo para contribuir. Seja um cidadão profundo. E a terceira lição da semana: não se limite apenas nas aparências das práticas religiosas. Faça a experiência do sagrado como esse tremendo e o fascinoso. Portanto, duc in altum. Faste ao largo. Espero que você tenha gostado dessas 3 lições da semana, e se você gostou, eu espero o seu like neste vídeo e coloque também lá embaixo os seus comentários, o que você achou dessas 3 lições da semana. E olha, gostando desse vídeo, compartilhe com amigos, colegas, familiares e todos os outros. Eu quero acreditar que você já se inscreveu neste canal Laisome, mas se é que ainda não se inscreveu, eu já lhe convido para fazer isso. E não se esqueça de ativar aquele sininho de notificações para que todas as vezes que nós colocarmos aqui um novo vídeo, você possa ter a notificação e possa assistir o vídeo na sua íntegra. Muito obrigado por ter me acompanhado nessas 3 lições da semana e eu espero por si na próxima semana para mais umas 3 lições da semana. Tchau!